Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Daniele, a professora formadora de vocês. Na videoaula de hoje, iremos abordar os seguintes assuntos: gêneros textuais, tipos textuais, suporte dos gêneros, a estrutura do texto, a diferença entre leitor e leidor e alguns cuidados que vocês devem ter na hora da escrita. O nosso componente curricular é de língua portuguesa, certo? Do curso de licenciatura em Geografia. O que são os gêneros textuais? Gêneros textuais fazem parte da comunicação e, por serem variadas as interações verbais, sejam elas orais ou escritas, são variados também os gêneros, diferentemente do que acontece com os tipos textuais, que podem ser contados e categorizados. Os gêneros não podem ser contabilizados e essa é uma das suas principais características, ou seja, os gêneros textuais eles são infinitos, já os tipos textuais não. Os gêneros textuais são relativamente estáveis, ou seja, eles possuem uma estrutura, uma característica própria. São situados socio-historicamente e possuem uma finalidade, ou seja, um objetivo. Os aspectos composicionais dos gêneros textuais. Eles possuem estilo, conteúdo e estrutura. O estilo diz respeito à seleção das palavras e aos aspectos gramaticais. Já o conteúdo é o que pode ser dito naquele gênero. A estrutura refere-se às tipologias textuais e às partes constitutivas de cada gênero. Assim, devemos observar o seguinte: a intencionalidade, ou seja, o objetivo do gênero em questão, a circulação, quais são os locais que esse gênero circula, certo? E o suporte no qual ele costuma circular, ou seja, os interlocutores, os participantes da ação comunicativa, para quem você está ali produzindo aquele gênero textual. Então, você tem que saber quem é o seu interlocutor. E as estratégias linguísticas, as marcas linguísticas mais comuns do gênero e a tipologia textual predominante. Os gêneros textuais: poema, receita culinária, artigo de opinião e crônica. Cada gênero desse possui uma característica e uma finalidade. Por exemplo, o poema, ele possui versos, rimas, estrofes e um eu lírico. A receita culinária, ela possui o modo de preparo, os ingredientes, o modo de preparo, as porções. Os verbos na receita culinária, eles estão no imperativo ou no infinitivo. O artigo de opinião, você vai defender uma tese. O que é uma tese? A tese é o ponto de vista do autor, ou seja, é a sua opinião. Você vai utilizar argumentos que comprovem a sua tese. Já a crônica, ela vai relatar os fatos do cotidiano, os fatos do dia a dia. A tipologia textual, ela se divide em descrição, narração, exposição, argumentação e injunção. Na descrição, você vai descrever espaços físicos ou pessoas, Na narração, há uma sequência temporal, início, meio e fim. Na exposição, você vai expor um assunto, um conteúdo, como nesta videoaula. A argumentação, você vai defender o seu ponto de vista, ou seja, a sua tese. Na injunção, você vai utilizar os verbos no imperativo, que indicam ordem. Os suportes textuais, são locais onde circulam os gêneros textuais, por exemplo, jornais, revistas e outdoors. Os suportes textuais, eles se dividem de duas maneiras: convencionais, jornais, revistas, e incidentais ou não convencionais, o corpo humano e o muro. Como assim o corpo humano? Por exemplo, o corpo humano, a nossa pele, ela não foi feita para suportar a tatuagem, mas o que acontece? Várias pessoas tatuam o seu corpo, então o corpo humano naquele momento ali, ele está servindo de suporte. O muro também, qual é a função do muro? A função do muro é proteger a casa, mas existem pessoas que colocam informações no muro, vende-se esta casa. Os textos. O texto é uma unidade de sentido e não um amontoado de frases soltas. Escrever é interagir com o outro através de uma situação comunicativa, ou seja, o contexto textual deve ser levado em conta quando o texto foi escrito.
Por isso, quem escreve um texto deve observar alguns critérios de textualidade. A coesão, certo? Todo mundo se pergunta, o que é coesão? Coesão nada mais é a ligação, é o laço que une as frases em seu texto, certo? Então, um texto coeso é aquele em que há um encadeamento, ou seja, uma parte está ligada à outra de maneira que nada fica solto. Resumindo, é um texto com sequência com articulação. Geralmente são as conjunções, as preposições e os pronomes que deixam o texto coeso. Então, é muito importante que você estude quais são as conjunções coordenadas e subordinadas, porque cada conjunção dessa, ela dá um sentido ao texto. E se você utilizar uma conjunção, por exemplo, se você quer dar uma ideia de soma, mas na hora não utilizou uma conjunção aditiva, utilizou uma conjunção adversativa, então ali não houve uma coesão no seu texto, certo? O seu texto ficou sem coerência, sem sentido. Não ficou no sentido que você queria dar ao texto. Então, por exemplo, Paulo é bonito, mas não estuda. A conjunção mais é uma conjunção adversativa, certo? Então, o que ela está aí demonstrando? Ela está demonstrando a diversidade. Paulo é bonito, mas não estuda. A coerência. A coerência significa o quê? É o sentido, né? Muitas pessoas não entendem, né, o sentido de coerência, mas coerência é sentido. Então, é a continuidade de sentido do texto que se estabelece de uma maneira global. A falta de coerência no texto é facilmente detectada pelo falante da língua. Por exemplo, todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Então, aí nós estamos diante de um período que não tem coerência, certo? Que não tem sentido. A intencionalidade. A intencionalidade é centrada no produtor do texto, que irá expor a sua intenção para o leitor. Então, toda vez que você produzir um texto, lembre-se que você está produzindo para um leitor, certo? Se for um texto acadêmico, quem vai ler o seu texto será o professor, certo? E se você for escrever uma carta, você também tem que saber quem é o seu destinatário, certo? Por quê? Porque a intencionalidade, ela faz parte na hora da produção do texto. A aceitabilidade. A aceitabilidade diz respeito à atitude do receptor do texto. Se seu texto foi escrito com coesão, coerência, então provavelmente ele será aceito, porque você soube dizer o que quis naquele texto, certo? Situacionalidade. É um sentido situado, ou seja, há uma relação entre o texto e a inserção cultural, social, histórica e cognitiva. É o contexto em que ocorre a situação. Vamos analisar. Desigualdades sociais. Filho, aí pede para você. Fio, você vai e pede. Então, vejam que aí nós temos duas situações distintas, certo? O pai dando, né, o iPad para o filho e a mãe com os filhos delas, né, uma mãe que não tem uma boa condição social, certo? Utilizou uma linguagem informal e disse, fio, você vai e pede. A intertextualidade. A intertextualidade é a relação que se estabelece entre os textos, certo? Então, aqui nós estamos vendo a obra de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. E nós estamos vendo Mônica Lisa, de Maurício de Souza. Então, o conhecedor de Mona Lisa automaticamente vai fazer a intertextualidade quando analisar a obra, né, de Maurício de Souza, que contém Mônica Lisa. Outro exemplo de intertextualidade. Meu bem, você me dá água na boca. Então, lembra uma música, né? Então, aí é uma publicidade do Leite Moça, que há mais de 50 anos adoçando nossas vidas, certo? Então, a intertextualidade é quando você lê um texto e lembra do texto original. A informatividade é a distribuição da informação no texto. Um texto será menos informativo
quanto mais informação redundante apresentar. Então, prefira escrever frases curtas, mas que tenham coesão e coerência, para que o seu texto ele fique claro e informativo. Então, jogue lixo no lixo, não corra, ande, não jogue papel no chão, saúde, não fume. A diferença de leitor para leidor. Segundo Santos et al., o leidor não consegue ir além do texto, apenas repete as informações contidas nele. Por outro lado, o leitor faz inferências, observa as entrelinhas, percebe as intenções do autor e a estrutura do texto. Deu para perceber a diferença? Então, o ledor, ele não está ali concentrado, ele vai apenas repetir aquelas informações que estão ali nas entrelinhas do texto. Mas o leitor não. O leitor, ele está ali atento, ele vai fazer as inferências, ele vai observar o que foi dito, certo? Levantando hipóteses, certo? Aqui eu trouxe a anatomia de um leitor. Então, os olhos, né, para ver pistas nas imagens e palavras. A boca, para ler com a expressividade de um contador. Mãos, para cuidar dos livros com carinho. Nossos livros, né, eles devem ser cuidados com bastante carinho. A mente curiosa, para pensar nas ideias dos livros, porque quando nós fazemos as leituras, nós viajamos, conhecemos outros lugares, outras culturas. Os ouvidos, para escutar o que os outros pensam. O coração, para se unir às histórias. Livros, muitos livros mesmo, porque quanto mais você lê, mais conhecimento de mundo você terá e provavelmente a produção do seu texto ficará bem melhor. Quais são os estágios da leitura? São 4 os estágios da leitura. Nós temos a descrição, a análise, a interpretação e o julgamento. A descrição é quando você observa, lista o que se vê, sente, ouve. A análise é observar o cenário, o tempo, as personagens. A interpretação é dar sentido ao que se observou, levantando hipóteses, fazendo inferências. Já o julgamento é atribuir juízos de valor, justificando e debatendo. É quando você diz, eu concordo com o que foi dito, ou não concordo com o que foi dito pelo autor. Tenham cuidado com o uso do parágrafo na construção do seu texto. O uso de letra maiúscula no início dos períodos. Então, assim, eu percebo que muitos alunos iniciam o período com letra minúscula, e isso não pode acontecer. A ortografia, a acentuação, a pontuação, concordância verbal e nominal, vocês devem ter cuidado, certo? Então, assim, eu sugiro que vocês, ao término da produção textual, verifiquem, releiam o seu texto, observando o que foi escrito, certo? A coesão e a coerência também é de suma importância. Porque o que eu percebo? Muitos alunos apressados não têm o cuidado de reler o texto. E quando você faz a releitura, você consegue se colocar no lugar do outro, certo? E quando você se coloca no lugar do outro, você vai se perguntar, será que a outra pessoa entendeu o que eu quis dizer aqui? Então, preste atenção a esses tópicos que eu citei. Além disso, tenham cuidado também com o uso de caixa alta. O uso de caixa alta no mundo virtual, ele dá a ideia de grito, certo? Então, assim, a pessoa que está lendo, ela pode achar que você está ali gritando com ela. Então, tenham cuidado com isso também. E por último, não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Eu conto com a participação de todos vocês no nosso ambiente virtual. Tire suas dúvidas, não guarde dúvidas, execute todas as atividades propostas no AVA, pois lembre-se que o AVA é sua sala
virtual, é a sua sala de aula. É lá que você deve tirar suas dúvidas e executar as tarefas propostas. Por último, nós temos as referências bibliográficas. Desejo a todos vocês um ótimo dia e bons estudos.